volta! Ê! Estou de volta depois de ter ficado um tempo de cama e sem voz e gripada e blá, blá. Consegui voltar a tempo de falar sobre Vingadores. Eu sei que vocês estão arrancando os cabelos, acampando na fila do ingresso com placas escrito Capitão América, eu te amo, que nem adolescente em show do Justin Bieber. E eu vim falar pra vocês o que eu achei do filme que eu já assisti. Então fiquem ligados. Eu sei que você tá aí roendo as unhas pra saber se o filme de Vingadores é bom ou não, mas eu quero começar falando um pouco de filmes de super-heróis no geral, tá? Eu acho importante a gente falar sobre isso pra definir algumas coisas sobre filme de super-heróis. Então, assim, no começo era as trevas e de repente fez-se a luz com Batman Begins. Batman Begins foi um marco na história dos super-heróis porque mostrou que um filme de super-herói pode ser um filme adulto, um filme sério. Depois que Batman Begins fez o maior sucesso da história, a indústria de filmes achou que esse era o jeito que filmes de super-heróis tinham que ser feitos. Filmes sobre origem, filmes dark, filmes estilosos e filmes tensos e tal. Tentaram fazer com alguns outros heróis e não deu certo. Até que veio um cara chamado Jon Favreau, que junto com um pequeno estúdio chamado Marvel, resolveu fazer um filme sobre um herói chamado Homem de Ferro. O filme do Homem de Ferro também foi um marco na história dos filmes de super-herói, porque mostrou pra todo mundo que um filme de super-herói, ao contrário do Batman Begins, poderia ser um filme divertido, simplesmente divertido, bem feito e engraçadinho. E aí eles fizeram um filme chamado Capitão América, no qual eles resolveram que eles iam fazer um filme literalmente de herói. Um filme que fosse a clássica luta entre o bem e o mal. Eles conseguiram fazer isso sem deixar o filme chato. Eles conseguiram fazer uma coisa old school. Sabe, quando você assiste Capitão América, você tem a sensação de que você está vendo um filme antigo, um bom e velho filme antigo de mocinhos e bandidos. Eu não consigo entender porque que tanta gente não gostou de Capitão América. Eu achei o filme muito bom, muito bem executado. E por que eu tô falando tudo isso? Vocês já sabem. Porque Vingadores é uma mistura de tudo isso. E não só, eu tô falando só dos heróis, que os heróis estão lá. Não é isso. Ele é uma mistura de um filme engraçado com um filme old school, com um filme blockbuster e com relações estranhas entre os heróis. Então eu acho que assim, em suma, o Vingadores conseguiu misturar tudo que a gente aprendeu até agora que funciona em filme de super-heróis. Então vamos lá, o que eu achei de Vingadores? Eu tava com todos os pés atrás com esse filme. Se eu fosse uma centopeia, eu estaria com 100 pés atrás com esse filme. Como eu não sou, só tô com 3. Porque assim, até hoje, o filme de maior sucesso de público e crítica da Marvel foi o Homem de Ferro 1, o primeiro Homem de Ferro. E eu achei que por isso, o Jon Favreau ser produtor executivo de Vingadores, por todo esse sucesso, pela própria personalidade do Robert Downey Jr., que é uma pessoa bem cheguei e tananana, eu achei que esse filme ia virar uma coisa meio Homem de Ferro e seus amigos, ou no máximo Homem de Ferro e Capitão América e a sua backup team. E graças a Deus, graças ao bom Senhor Zeus, graças a todos os deuses venerados em Game of Thrones, não é assim. Eu consegui queimar a língua da melhor maneira que eu poderia, porque realmente o Joss Whedon fez um trabalho que, assim, pra mim que gosto de cinema de uma maneira acadêmica, que gosto de estudar cinema, de estudar filme, de ir atrás dos mecanismos que fazem os filmes serem tão legais ou não e tal, pra mim Vingadores foi uma aula de cinema. Apesar de não ser um filme estiloso, não ser um filme com uma linguagem diferente, com um roteiro inusitado, que não é uma Amnésia, não é um Batman, não é um filme do Spike Jonze, sabe? Não é um filme diferente, é um blockbuster, até onde ele pode ser,
mas com um roteiro absurdamente bem construído. Eles conseguiram dar a importância merecida e exigida por todos os heróis que estão na história, que não são poucos, né? Porque a gente tem a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América. A gente tem 5 heróis, 5 heróis diferentes, tirando toda a equipe da Avengers do Nick Fury, todo mundo que tá envolvido no Loki, com o Loki. Ou seja, é bastante coisa, eles tinham muitos elementos pra conseguir conectar, interligar nesse roteiro. Realmente é uma aula de cinema, assim, de como conseguir pegar um filme com tantos personagens importantes e não transformar numa coisa confusa, e não deixar a peteca cair em nenhum momento, não deixar nenhum personagem de lado. Por exemplo, existem 2 cenas que pra mim são as que mostram isso melhor, que é uma cena no meio, começo pro meio do filme, que é a primeira cena de ação, que eles têm que lutar como uma equipe, e a última cena, que é a grande cena de luta, né? Na primeira você consegue ver como ele vai mostrar todo mundo, como ele consegue manter todo mundo ocupado, e na última ele faz inclusive um plano sequência, que é aquele plano que vai acompanhando todo mundo sem cortar nunca. Ele consegue fazer um plano sequência mostrando cada um dos heróis em Manhattan, que é uma ilha gigante, mostrando o que cada um deles está fazendo. Que é assim, sério, eu fiquei meio embasbacada assim, com o plano de ver como ele conseguiu manter todo mundo lá fazendo, ocupado, e ninguém parece que tá enchendo linguiça, sabe? Em nenhum momento parece que eles estão enchendo linguiça com algum personagem. É sempre tudo muito encaixado. E acho que, assim, inclusive eles conseguiram fazer, por exemplo, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que eu achei que fossem ser os 2 personagens mais renegados, eles conseguiram criar uma relação entre eles e transformar isso num elemento importante e crucial para a história do filme, fazendo com que esses 2 personagens não ficassem tão de lado, assim. Assim como ele consegue fazer com que o Homem de Ferro não seja o personagem principal do Vingadores. Ele é, na verdade, mas ele não é aquele personagem principal que se destaca muito. Ele é um personagem principal porque, naturalmente, o Homem de Ferro é o mais querido do público, então eles tiveram que dar meio que um frontman pra história, assim. Ou seja, eles conseguiram equilibrar muito bem todos os heróis, e isso pra mim é uma vitória, assim, sabe? Do meu ponto de vista, é uma coisa que é um acontecimento mesmo, como eles conseguiram fazer com que tudo se encaixasse tão bem. Além disso tudo, o roteiro ainda consegue ter diálogos muito bons. Eles conseguiram transformar o Hulk num personagem engraçado, finalmente, que nem ele era nos desenhos que eu costumava ver domingo de manhã. O Hulk é o protagonista das cenas mais engraçadas do filme, justamente porque eles conseguiram capturar aquela essência de que a graça do Hulk não tá em gestos idiotas ou falas engraçadinhas. A graça do Hulk tá no fato dele não saber controlar e não saber que horas usar a força dele. Ele simplesmente usa, ele pode, tipo, eu simplesmente posso bater em você agora, então eu vou bater em você agora, eu não preciso esperar você terminar de falar, eu vou simplesmente dar um soco. Se eu tivesse que colocar um defeito no filme, na verdade, eu acho que eu defenderia que ele poderia ser um pouco mais diferente. Poderia ser um pouco mais estiloso, ele poderia ter explorado um pouco mais a linguagem, mas, como eu já disse, eu entendo porque que Vingadores tem que ser um filme blockbuster. Porque se você fosse começar a colocar um monte de história, um monte de coisa, um monte de enfeite, um monte de lacinho, um monte de coisa, ia acabar virando uma distração desnecessária pro tanto de história que existe no filme. O filme já é longo, o filme tem 2 horas e pouco. Então essa minha crítica, esse defeito que eu tô colocando no filme é uma coisa bem pessoal, tipo, mais do que normalmente, assim, é uma coisa bem de gente chata e tal. O trabalho de direção desse filme é de tirar o chapéu, de aplaudir de pé, merece o Prêmio Nobel da Paz, assim. O trabalho de direção desse filme é um filme muito bem dirigido, os atores são todos muito bem, tirando o Thor, porque assim, eu não gosto do Thor. Eu não gosto do personagem que eles adaptaram. Eu não gosto do ator que faz o Thor. Eu acho ele um bosta, eu acho ele um péssimo ator, eu acho ele feio e eu acho que ele não é um deus nórdico, assim, pra mim. Não me convence de jeito nenhum. Então, pra mim,
no filme as partes mais fracas são as partes do Thor. Não do Loki, o Loki very good. Mas o Thor, meu, pra mim não rola, não engulo esse cara. Então, sempre que ele aparecia, pra mim, dava uma caída no filme. Mas isso eu não gostei. Pra mim, o filme do Thor tá entre os piores filmes, ponto. Não entre os piores filmes de super-herói. Então, assim, eu já tenho esse asco, esse problema com ele. Então, talvez pra você que goste do Thor, pode ser que isso não aconteça durante o filme. Então, assim, dá pra perceber que eu achei Vingadores um filme sensacional. Não é pra mim o melhor da Marvel, eu continuo achando Homem de Ferro 1 o melhor filme da Marvel e acho muito difícil que algum outro filme vá superar. Pelo momento que ele foi lançado, pelo jeito que ele reinventou a carreira do Robert Downey Jr., por motivos sociais, econômicos, por motivos pessoais de o que ele fez por mim, assim, o que eu senti ao ver o filme. Pra mim, Homem de Ferro 1 vai continuar sendo o melhor filme da Marvel. Mas Vingadores veio em segundo. Até então, pra mim, o segundo melhor filme da Marvel era Capitão América. Apesar de vocês não gostarem de Capitão América. Eu sei que vocês não gostam de Capitão América, gente. Pra mim era o segundo melhor, mas esse posto foi tomado por Vingadores. E assim, eu confesso que eu não tava tão empolgada pra ver o filme como vocês que assistiram o primeiro Pink Vader Cast do ano, que a gente falou sobre os filmes esperados, que eram esperados, os filmes que a gente mais esperava de 2012. Eu falei que eu não tava tão empolgada assim pra Vingadores e não tava mesmo. Me surpreendeu a qualidade do filme, a qualidade da produção me surpreendeu muito. Das coisas que eu falei, de roteiro, direção e fotografia. A fotografia é muito legal. Foi uma gratíssima surpresa, eu fiquei muito feliz. Mas assim, eu tô mais feliz por vocês, porque eu sei que muita gente tava esperando muito, muito, muito o filme do Vingadores. Eu fico muito feliz de saber que vocês que estavam assim tão eufóricos vão conseguir sobreviver a essas expectativas, sabe? Porque não vai ser um filme que vai decepcionar vocês. Se vocês estavam esperando tanto assim, vai ser um filme que vai sobreviver a todos os seus sonhos e esperanças, tudo que vocês tinham criado em volta desse filme. Pelo amor de Deus, não levanta a bunda da cadeira até acabarem os créditos. E não é nem um crédito grande não, tá? Logo depois dos créditos principais, que aliás são maravilhosos. Tudo que o primeiro logo que aparece no filme tem de brega, os créditos finais tem de lindo, que são detalhes das armaduras, assim. É muito legal, muito bonito, muito bem feito. E logo depois desses créditos, que só aparecem os nomes dos atores principais, do diretor e tal, já aparece a cena final. Pelo menos isso foi assim na cabine dos críticos. E a cena é provavelmente a melhor cena do filme. Então eu vou terminar o vídeo dizendo que eu classifico esse filme como muito foda. Com certeza você vai gostar, com certeza seus amigos vão gostar, com certeza as pessoas que não leram Vingadores vão gostar, as pessoas que não conhecem os Vingadores vão gostar, todo mundo vai gostar desse filme, a crítica vai gostar, sua mãe vai gostar, seu pai vai gostar, sua avó vai gostar, todo mundo vai gostar. Então pode levar todo mundo no cinema, eu sei que esse fim de semana vocês vão ao cinema. Aliás, eu quero inclusive fazer uma proposta aqui pra vocês. Esse fim de semana, vai ao cinema ver Vingadores, chega em casa, ou então saindo do cinema, grava com seu celular, com a sua webcam, como você quiser, a sua reação ao filme do Vingadores. Pode ser você dando gritinho, pode ser você soltando fogos, pode ser você comentando, fazendo uma crítica, o que vocês quiserem. Grave, manda pra mim nesse e-mail aqui do Pink Vader, contato@pinkvader.com. E no próximo vídeo eu vou colocar a reação de vocês ao filme do Vingadores, porque eu sei que vocês estão realmente loucos pra ver esse filme logo. Então é isso aí. E aí semana que vem eu volto com as reações de vocês ao filme dos Vingadores e falando mais sobre outros filmes que não vão ser tão legais quanto esse, para a nossa tristeza, não alegria. Então até semana que vem. Tchau!